Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 16, verso 4. Êxodo 16, versículo 4. Que o Senhor abençoe também a cada um que está nos acompanhando. Que a presença de Deus esteja aí com vocês. Sempre é uma honra saber que temos irmãos em tantos lugares, em todas as partes, junto conosco, e isso traz a presença de Deus, tanto aqui como lá, porque são corações que estão ligados a Deus e que estão clamando pelas bênçãos de Deus, né? Êxodo 16, verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Precioso Deus e Pai, esta é a tua palavra, toma ela agora e vivifica em nossos corações, Pai, e alimenta-nos como alimentou teus filhos ali atrás com o maná, o alimento natural. Envia-nos o maná espiritual para alimentar a nossa fé, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Os tipos do Velho Testamento, eles não falham, eles são, como vou dizer, um marcador exato da situação espiritual da igreja hoje. E aqui nós vemos na jornada de Israel que, pelo deserto, Deus sustentou eles com maná, pão dos anjos, o alimento que caía todas as manhãs, e o que eles tinham que fazer era ir colher o maná, ir buscar o maná, trazendo para suas casas e assim alimentando-se daquele pão que tinha todos os nutrientes necessários. Era um composto com todos os tipos de vitamina que Israel precisava. A tal ponto que a Bíblia diz que eles não adoeciam, eles se mantinham totalmente saudáveis na caminhada, porque tudo o que eles precisavam estava incluído naquele maná. Eles não precisavam de alguma vitamina extra para suplementar o maná. Estava tudo incluso no maná que vinha do céu. E aquele maná era um tipo da palavra que nos é enviada hoje. E nesta palavra nós temos tudo. Tudo. Vemos que Israel falhou quando desejou as comidas do Egito. Eles se enfastiaram, eles cansaram de comer o maná e desejaram um alimento diferente. E aquilo trouxe morte para eles, porque eles estavam rejeitando o pão que Deus tinha enviado do céu. E vocês observam que o maná caía todos os dias, de segunda a sexta, menos no sábado. E eles tinham que comer, ou melhor, colher a porção que eles iriam usar durante o dia. Eles não podiam colher com excesso para guardar. Porque se eles guardassem maná de um dia para o outro, o maná apodreceria. Ele criava bichos.
Então eles tinham que colher aquilo que eles iriam comer durante o dia. Também é um tipo perfeito que em cada era, em cada tempo, Deus envia a sua palavra. E nós não podemos, hoje, por exemplo, querer viver com a palavra da era passada. Cada era, Deus envia o pão para aquele tempo específico. Agora, eu imagino, irmãos, que Israel, logo que no primeiro dia que o maná caiu, eu penso e posso ver na minha mente a euforia daquele povo, dos velhos até os meninos, gritos, risos de alegria. Pense, somente sair e colher o maná. E era saboroso. E eles podiam colher aquele maná fresquinho, e já mesmo enquanto colhiam, colocavam um punhado na bacia, outro punhado já comiam, e aquilo descia perfeitamente. Pense, vindo do céu, preparado pelos anjos, estava com a quantidade exata do tempero necessário, não tinha excesso e nem tinha falta. Não causava náuseas, mas simplesmente descia perfeitamente. Agora imagine vocês a euforia, a alegria, o gozo, o júbilo. E quando chegaram em casa com as bacias de maná, eu acho que não teve outra conversa durante o dia a não ser falar sobre o maná. Como que veio, como surgiu, como Deus é maravilhoso, como Ele é sobrenatural, como Ele nos ama. E agora é todo dia somente levantar pela manhã e ir ao campo e colher o maná e trazer para casa. E havia um júbilo em todo o arraial de Israel. Mas passou o tempo, eles foram se acostumando com aquele maná, saíam resmungando. Quando, quem sabe, nos primeiros dias, os meninos disputavam entre eles quem iria colher o maná. A mãe dizia: fulano, vai buscar o maná. Não, mãe, deixa eu ir, vou eu. Não, você fica, você tem que fazer o serviço em casa. Eu quero ir, porque era algo sobrenatural. Todos queriam ir. Mas passou o tempo, filho, está na hora de colher o maná. Outra vez, mãe, manda fulano, eu já estou cansado disso. E foram se acostumando e perdendo o encanto. São tipos perfeitos, irmãos, que não falham. E aí é onde me vem uma preocupação quanto a nós. Quando esta mensagem chegou em nossas vidas, que euforia! Chegava na casa do irmão e você pedia licença para ele para dar uma olhadinha na coleção dele para ver se ele tinha uma mensagem que você não tinha. E se você visse, irmão, você não tem uma para me dar dessa aí? Mas o tempo foi passando e fomos, muitos, nos acostumando com esse pão precioso. E quantas vezes passa-se meses sem pôr a mão na palavra de Deus, sabendo que a ordem dada a João em Apocalipse capítulo 10, sendo João o tipo da igreja, a ordem foi: vai até ele, o anjo forte que estava ali com um pé no mar e outro na terra, e pega o livrinho aberto da sua mão e coma-o. E depois que você comer, importa que profetize a todas as nações, povos e línguas. Esse livrinho aberto é a palavra revelada hoje.
que foi entregue pelo anjo forte, entregue ao mensageiro, e o mensageiro, por sua vez, tem disponibilizado para a noiva. Mas a ordem é: pegue e coma. Ele será amargo no teu ventre, mas será doce na tua boca. Ou seja, há um preço a se pagar, que às vezes torna amargo, mas em contrapartida ele é saboroso. Você lê, você se regozija com a palavra, né? Então, irmãos, o perigo de acostumar-se é muito grave. O perigo de acostumar-se com os cultos, de acostumar-se com a fartura. Hoje a disponibilidade, quando antigamente nós disputávamos por uma fita com a pregação, e a fita arrebentava e você abria, quantos fizeram isso? E colava com a fita, com cuidado, e era aquele zelo. Hoje você baixa na internet, são centenas e centenas e centenas de sermões pregados só aqui, desse púlpito. Tudo ali disponível, sem falar nos sermões ao vivo que temos. Toda semana você pode assistir Aprendendo com o Profeta, você pode assistir Assuntos de Família, você pode assistir as pregações, as lives, e tudo está disponível. Mas como está o teu apetite para com as coisas de Deus? Porque chegou o tempo que Israel disse: só temos para comer esse pão vil. Olha, a falta de respeito para com o alimento que vinha do céu. Só temos esse pão vil. Sendo que aquilo era tudo o que eles precisavam. Então, eu imagino que eles saíam em busca do maná, com muita alegria, com muito júbilo. E isso aconteceu na nossa vida. E também tem acontecido na vida de alguns o lado negativo que aconteceu com Israel, que foi a perca pelo encanto para com o pão que vinha do céu. E que Deus nos livre, cada um de nós, disso. Quando as situações que o mundo vem trazendo, e a Bíblia diz: quando virdes essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Agora, quantos que, quem sabe, esfriaram na fé? Nesse momento de pandemia, quando se tem a oportunidade de ficar mais em casa, antes não tinha tempo, agora tem, muitos estão trabalhando de casa, tem mais tempo, o tempo que levava para ir, para voltar do trabalho, está te sobrando, mas não se faz nada, não se pega a Bíblia para ler. No horário de culto, me lembro, eu acho que estava fechada a igreja, estava só sendo transmitido ao vivo, não sei, mas foi no período da pandemia. Me lembro de, no horário em que o culto estava sendo transmitido ao vivo, haver irmão caminhando pela rua com seu cachorrinho. E aí você pensa, onde está o coração de determinadas pessoas? Onde está o encanto? Como pode, numa hora onde se sabe que o povo de Deus está recebendo o pão que vem do céu e Deus está ali trabalhando, como pode eu me sentir bem em outros afazeres? Nós estamos agora de novo com um número reduzido de pessoas aqui. Nem todos, no caso de hoje, será ceia, então será diferente, mas em outros cultos que temos o culto normal,
Nem todos poderão vir. Mas e aqueles que não vêm? Eles estão acompanhando? Eles estão realmente se alimentando ou aproveitando para outros tipos de entretenimento? Então, irmãos, é algo a se pensar, é algo a se perguntar. Como está o meu encanto por Deus? Como está o meu fervor por Deus, pela palavra? Tenho eu estado realmente em espírito? Tenho eu realmente estado alegre com esse maná diário que Deus tem nos dado? E veja vocês que eles iam colher esse maná. E do maná que era colhido, uma parte foi guardado atrás do véu. Tudo são tipos, no lugar santíssimo. O maná que ficava fora do lugar santíssimo, de um dia para o outro apodrecia. Mas o maná que ficava no lugar santíssimo nunca apodreceu. Inclusive não acabava. O sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para fazer a oferta pelo povo e ele comia um bocado daquele maná. E quando voltava no próximo ano, havia se recomposto. Porque o que Deus, onde Deus está, a vida perene, permanente. Então, deixa eu ler aqui para vocês, irmãos. No parágrafo 35, vou deixar o irmão Brana falar mais para nós esta manhã, quero que vocês dêem atenção, porque esse é o maná que tem vindo para nós nesta era. Parágrafo 35 da mensagem O Sobrenatural. Eu estava pregando há não muito tempo a vida escondida em Cristo. Como entrar em Cristo e como algumas pessoas têm altas e baixas. Elas não podem. Este é um lugar que você tem que encontrar. O átrio exterior produzia maná, certamente. Muitas pessoas estavam vivendo exatamente daquele maná. Eles comem daquele maná, mas eles não vivem o tipo correto de vida. Então o profeta está mostrando o quê? Que a tenda ali, o tabernáculo, ele tinha 3 compartimentos. O átrio exterior, que ficava como fosse a nossa área coberta da igreja. O átrio interior, que é como se fosse onde a congregação senta. E o átrio interno, que era além do véu. Havia cortina e lá atrás estava a arca do concerto. Lá não podia entrar ninguém, porque a glória de Shekinah estava lá. E se alguém entrasse, morreria. Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, colocava os seus pés lá. E diz que ele tinha que entrar com uma corda amarrada na sua cintura, e essa corda ficava do lado de fora, porque caso ele tivesse estado em pecado, ele cairia morto lá dentro. E ninguém poderia ir lá para puxar ele para fora, porque morreriam. Então eles puxavam pela corda. Mas o sumo sacerdote também levava com ele uma sineta de pendurada na roupa. E enquanto ele estava fazendo a oferta ao Senhor e caminhando de um lado para o outro, o sininho batia. E a congregação ouvia e se alegrava e dizia: o sumo sacerdote está vivo. Deus está recebendo a oferta. Nós seremos aceitos perante Deus. Entende, irmãos? E ali então, o maná não desvanecia. E aquele lugar lá aponta para nós hoje o batismo do Espírito Santo, que é o lugar santíssimo onde Deus quer que você habite. E lembre-se que naquele tempo era morte entrar no lugar santíssimo. Hoje é morte ficar fora do lugar santíssimo. Porque hoje, através do sangue de Cristo, todos nós temos o direito
e o dever de entrar e viver no lugar santíssimo, aonde o maná está e não desvanece. Mas fora do lugar santíssimo também havia maná, mas o maná desvanecia. E o profeta diz aqui que o povo fora do lugar santíssimo viviam de altos e baixos. Havia dias que eles estavam animados com a fé, mas havia dias que eles pensavam: hoje eu não vou na igreja. Sabe que eu não vou tomar da ceia hoje? Eu tenho um compromisso, marquei com um amigo, nós vamos a tal lugar. Então veja, altos e baixos. Mas vamos aqui. O átrio exterior produzia maná. Quer dizer, havia maná aqui na congregação, eles podiam comer maná se quisessem. Havia o maná no átrio exterior, ali fora. Mas só que esse maná apodrecia, desvanecia, mas o que estava no lugar santíssimo não. Então, resumindo, o que Deus pede de mim e de você? Que nós esteja comendo deste maná, mas no lugar santíssimo. Porque você se alimentando da mensagem no batismo do Espírito Santo, será diferente. Você viverá o mesmo nível de fé, seja segunda ou seja domingo, porque a atmosfera do átrio, do lugar santíssimo, não oscilava, ela era permanente. Enquanto a atmosfera nos outros dois compartimentos oscilavam, de acordo com a circunstância do dia. Então vamos aqui. Muitas pessoas estão vivendo exatamente daquele maná. Eles comem daquele maná, mas eles não vivem o tipo correto de vida. Eles estão sempre tendo altas e baixas. Eles têm suas ideias, ou melhor, eles têm suas idas e vindas, e dias maus e dias bons. Mas você encontra pessoas que absolutamente, não importa qual seja o tempo ou a condição, elas estão sempre no telhado, o tempo todo. Eles têm encontrado esse segredo, eles têm encontrado uma atmosfera para viver nela. Quantos nesta manhã desejam estar nessa atmosfera? Perene, tranquila. O negócio deu errado, a fé está borbulhando igual. Deu certo o negócio, não vou esquecer a Cristo por causa da bênção. Continua, tudo está. No Velho Testamento, como aquela congregação era alimentada com pão do céu, eles viviam em 3 atmosferas diferentes. Nos átrios, ali o maná caía. E os israelitas comiam o maná. Ele comia o mesmo maná que eles comiam em todos os demais lugares, o mesmo maná. Mas lembre-se que dentro dos átrios, na arca era um lugar estabelecido onde o maná jamais envelhecia. Em outros lugares ele envelhecia, ele não aguentava nem mesmo até as 9 horas da manhã, eles o moíam como farinha e faziam bolos e os comiam. E eles percebiam que antes do pôr do sol eles ficavam famintos se não tivessem pegado o suficiente. Este é o problema com as pessoas hoje. Elas têm as reuniões de acampamento, elas vão e têm um avivamento, e têm um grande tempo. A primeira coisa, você sabe, depois disto, antes que venha um outro avivamento, elas estão no mundo novamente. Ou seja, tem aquele culto, aquele avivamento, a pessoa vem para o altar, chora, ela faz compromisso com Deus, mas antes do próximo culto ela se foi novamente. No 43, observe, você não pode fazer de si mesmo algo diferente do que Deus quer que você seja. Qualquer coisa a mais é personificação.
Então, se sua conversão é apenas porque você está tentando esconder-se atrás de algo, ou tentando fazer de si mesmo uma pessoa melhor, você está apenas fazendo o papel de um hipócrita. Até que Cristo de fato venha à sua vida e tenha te mudado, te trazido para dentro de uma atmosfera, esta é a diferença disto. Esta é a razão pela qual passamos por tantas formas diferentes e dizemos que eles têm que fazer isto. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não manufaturado, é absolutamente algo que aconteceu, uma conversão de coração que te mudou e te trouxe a um outro reino. Os homens não compreendem, cristãos, mulheres, homens, meninos e meninas, não compreendem aqueles que vivem nesses lugares, porque isto é contrário ao rumo natural da vida entre as pessoas do mundo. E tenho certeza que todos queremos viver nessa atmosfera. Amém? Você quer viver nessa atmosfera sobrenatural, onde o maná não se desgasta? Veja, as pessoas que comiam o maná ali fora, no chão, estavam comendo o mesmo maná que o sumo sacerdote estava comendo sob a glória de Shekinah. Mas este maná, aqui fora, murchava no chão. Mas aquele no lugar escondido jamais murchava. Ele aguentava muitos anos. E o homem que entrava ali quando o sumo sacerdote ia além daquele véu, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, quando ele entrava ali, o véu caía detrás dele, daquele homem. Era até mesmo a prova de som. Ele estava desligado do mundo todo e dos arredores. Ele não sabia de mais nada ali, senão o viver na presença de Deus. E um homem ou mulher que alguma vez entrou nesta Shekinah, glória de Deus, o mundo todo é fechado por trás de si. Não importa o que o diabo diga, você não presta atenção alguma a isto. E ele está vivendo em uma atmosfera diferente. Ele vivia ali onde eles colocaram a vara de Arão, e ela não era nada senão uma velha vara tirada de uma oliveira. Mas uma vez colocada na presença de Deus, ela produziu o que estava suposta a ser no princípio. E numa noite ela brotou, floresceu e produziu amêndoas. Esta é a maneira quando o incrédulo ou pecador é colocado na presença do Deus Todo-Poderoso, sob a influência do Espírito Santo. Ele se torna uma nova criatura bem ali. Sua vida se torna frutífera, renovada. A vida entra e ele produz o que ele estava suposto a ser, um filho de Deus. Ele foi tirado da árvore como também aquela rama de oliveira. Ele foi tirado da árvore, mas pecadores e membros mornos de igreja se tornam varas secas, com algum tipo de recordação que algum tempo houve um Deus sobrenatural no passado, que tinha vida lá atrás. Mas se você crê e se coloca em sua presença, isto produzirá a mesma coisa em você. Vocês perceberão que nasceram filhos e filhas de Deus e produzirão o fruto do Espírito. Mas você não pode fazer isto no átrio exterior. Você tem que fazer isto aqui do lado de dentro, bem escondido. Ó, irmãos, quem dera que isso não fique somente em palavras, mas que você saia daqui desejando: Senhor, eu quero dar um passo a mais. Eu quero viver no lugar santíssimo, para que eu possa ter o meu temperamento mudado. Me ajuda, Senhor. E você vai começar a orar, você vai começar a se inclinar com as coisas de Deus, a ouvir o que é bom dentro da sua casa, e essa atmosfera vai te empurrando para dentro do lugar santíssimo. Veja só. O homem no átrio exterior, ele caminhava com a luz do dia. Alguns dias eram como este, chovendo. Outros dias estavam brilhando e a noite chegaria
e seria escura e tenebrosa. Ele tinha seus altos e baixos. Esta é a maneira como se vê as pessoas. Elas dizem, nós estamos comendo o bom maná de Deus. Isto está correto, mas onde você está vivendo? Elas estão vivendo lá fora, comendo isto em uma atmosfera em que elas não deveriam estar comendo isto. Vocês estão captando, irmãos? Eu creio na mensagem, eu estou me alimentando dela, mas em qual atmosfera você está comendo essa comida? Na atmosfera da discórdia? Quantos usam a mensagem para enriquecer o conhecimento, para atirar no outro? Não, eu quero comer deste maná na atmosfera de Shekinah, aonde a glória dele permanece. Aleluias. O próximo homem, ele tinha uma luz, aquela do altar. O profeta falou do átrio lá fora, que está debaixo da luz do dia. Se tem sol, está claro. Se não tem sol, está escuro. É uma oscilação. A pessoa está vivendo uma situação bipolar, vamos dizer, espiritualmente. Em um momento é uma coisa, outro momento é outra. Aí tem aqueles que dão um passo a mais, e eles vêm para a congregação, já não estão vivendo sob a influência da luz do dia, mas ainda estão vivendo sob a influência da luz natural, que é dos candelabros. É a luz feita pelo óleo, o azeite, que também não é uma luz perene, porque às vezes o azeite vai diminuindo e a luz vai se apagando, esfumaceia a coisa. E ele diz aqui que muitos já estão nessa fase, estão um pouco mais adiantado, mas ainda não é o tudo. O próximo homem, ele tinha uma outra luz, aquela do altar. Ela era iluminada pelos 7 castiçais em pequenas tochas, e às vezes aquelas tochas queimavam fracas, e a fumaça delas subia pelos chaminés, e você sabe como uma tocha faz. A fumaça sobe e vai para fora. E um homem que vem ao lugar onde ele entra na igreja, sai do átrio exterior, deixa de ser apenas um membro morno de igreja e vem para viver uma vida muito boa em Cristo. Ele está separado e as coisas mas ele ainda está vivendo sob as luzes que se escurecem e esfumaçam, luz artificial. Mas quando ele uma vez entra atrás, naquele lugar santíssimo, entra na presença de Deus e o véu cai atrás dele, há uma panela de maná ali, que ele pode comer todos os dias, todas as horas da semana. É ali onde ele está vivendo na glória de Shekinah, e que as asas entrelaçadas do querubim, a grande coluna de fogo e Shekinah descansam. E ele está vivendo sob aquilo. Ele não pode ser nada senão um genuíno e verdadeiro cristão o tempo todo. A atmosfera. Os homens e as mulheres que vivem ali são mal compreendidos. Vê isto? Eles se tornam peculiares. Eles não dão ouvido às coisas do mundo, e se ouvem, não prestam atenção nelas. Eles apenas vão adiante. Deus não coloca isto ali por nada. Deus jamais vem de uma maneira casual. Uma oração não é talvez. Oração é uma coisa sincera. Orar é falar com Deus. Orar é se abaixar, fechar os olhos e pensar acerca da sua... Orar não é se abaixar, fechar os olhos e pensar acerca de sua faxina ou seu trabalho que está fazendo e dizer, Senhor, ajude a mim e ao João, e cura a senhora Jones e assim por diante. Isto não é oração, isso é repetição de algumas palavras. Mas oração, escuta, igreja, é entrar em uma atmosfera onde você vê
que você está na presença de Deus e você está se movendo na mais profunda sinceridade. Primeiro você faz uma pequena adoração. Ó Jeová, como eu te amo. Vê isto? Então, depois da oração de adoração, você vem com um coração sincero, pedindo: se vós estiverdes em mim, não sair detrás das cortinas e correr por aí ao redor do mundo, hoje tentar voltar para trás deles esta noite. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Por outro lado, se você for como a vara de Arão, que foi levada até a glória de Shequiná, ao lado do pote dourado de maná, onde você pode comer qualquer hora, e sua alma está renovada, florescendo e produtiva, permanente. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Quantos nesta manhã desejam viver nessa atmosfera? É possível. O caminho está aberto. Basta nós desejarmos do profundo do nosso coração. Aqui no verso 60, parágrafo 60, o irmão Brana fala o testemunho daquela menina judia que foi levada como escrava. Veja o que é uma pessoa, irmãos, que está realmente vivendo em comunhão com Deus. Não importa se ela more dentro da igreja ou se ela more numa casa onde há só ímpios. A glória de Deus vai se manifestar diariamente da vida desta pessoa. Por quê? Porque ela está dentro da glória de Shequiná. Agora, se a pessoa conhece a mensagem, está comendo esse maná nos outros átrios, basta se afastar e começar a andar com outras companhias que se foi. Mas olha o que diz o profeta sobre essa jovem. Notem, este Naamã era o senhor dela, que tomou ela como escrava. Foi um grande companheiro, mas ele era leproso. Há muitas pessoas hoje, e me entristeço em dizer, até mesmo no púlpito, são grandes homens, mas ouvem a teologia do homem ao invés de permanecerem na presença de Deus e continuam leprosos, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia da mesma. Conferencista, influentes, substanciais, mas que ainda não sabe o que é nascer de novo ou crer no sobrenatural. E não podem entender isto, a não ser que eles entrem no reino de Deus. Ele explicará isso através do arrazoamento todas as vezes. Ora, ele jamais viveu nesta atmosfera. Mas um homem que entra ali, ele tem que se tornar um filho e filha de Deus. Então sua natureza é como Deus. Ele crerá no sobrenatural. Veja, então eles tinham uma pequena menina ali, Naamã. Quem era essa menina? Uma judia. Ela cria no Deus vivo de Israel. Foi levada cativa, estava longe do sacerdote, longe da igreja, longe dos irmãos. Ouvindo lá na casa, lá por certas músicas que ouviam, eram mundanas. Mas a fé dela, irmãos, não se misturava. É como óleo com água, não se mistura. Por quê? Porque ela levou consigo a glória de Deus. É isso, irmãos, que nós devemos desejar. E não tem, irmãos, aquele que desejar isso de coração, Deus o dará essa posição. Deus o levará a esse posicionamento. Então eles tinham uma pequena menina ali. Agora eu quero mostrar a vocês a força do testemunho de uma criança que viveu em uma nação, que sirva como exemplo. Se alguém aqui não tem dado um bom testemunho lá no trabalho, se envergonhe de você. Hoje você, debaixo do sangue de Cristo, que é o sangue perfeito, não consegue? Ela, debaixo do sangue de animais, levada como escrava, vendida, mas guardou a sua fé.
Que exemplo para ser seguido. Então eles tinham uma pequena menina ali. Agora eu quero mostrar a vocês a força do testemunho de uma criança que viveu em uma nação. Ou talvez uma família que esteve sob a influência de Deus. Ela amava seu mestre e a sua senhora. Então, quando ela viu Naamã, provavelmente um homem de bom coração, boa natureza, até onde sabemos, de acordo com a história, Elias jamais tinha curado alguém de lepra. Jamais tinha havido um caso de lepra ser curada em seu dia. Mas a jovem, tendo crescido e educada sob a influência de Israel, mesmo sendo uma estrangeira, ela estava se conduzindo como uma cristã. E esta é a maneira que devemos fazer todas as vezes, nos conduzirmos, não importa qual é a nossa posição, nos conduzirmos como crentes, prontos o tempo todo para dar uma resposta para a esperança que está em você. Vê isto? Esta mocinha era deste tipo. E ela disse à sua senhora, ela disse: provera que meu senhor Naamã estivesse em meu país, pois temos um profeta lá, que pode curá-lo de sua lepra. Oh, que coisa! Como Deus usou aquela jovenzinha, como ela sabia. É a mesma coisa com a qual eu estava falando na noite passada, inspiração da atmosfera correta. Agora note, aquela jovem sob inspiração foi guiada a dizer aquelas palavras. Nós não sabemos de Elias curando outra pessoa e talvez não curou a ninguém mais. Não importa por quanto tempo ele tenha orado, mas ela disse: provera que meu Senhor estivesse em meu país, pois em meu país temos um profeta. Oh, se pudéssemos dizer isso acerca de nossas igrejas hoje. Provera a Deus que você pudesse vir sobre a influência que minha igreja vive e vivemos, pois cremos que Deus é curador, nós cremos que Deus é um salvador, nós cremos que Deus dá o Espírito Santo. Provera a Deus que você vivesse em meu país. Então a mocinha disse: ah, quem dera que o meu senhor Naamã fosse até o meu país. Lá nós temos um profeta. E se o meu senhor Naamã for até ele, será curado da lepra. Vocês estão entendendo? E ela estava onde? Vivendo numa terra estranha como escrava. Mas a fé não se apartou dela. Porque ela não era do tipo que comia o maná no átrio exterior, que vivia de acordo com a situação do tempo. Se todo mundo estava batendo nas suas costas, oh, aleluia, estou bem. Se alguém não olhou e não disse bom dia, não quero mais ir na igreja. Ela teria todas as razões para dizer: de que me adianta falar do profeta que tem em Israel? Se vivo como uma escrava? Deus me abandonou, Deus não interessa por mim, e tanto tipo de argumento poderia o diabo jogar na mente dela. Com certeza o diabo tentou, mas havia um bloqueio ali. Não entra quando você está debaixo da glória de Deus. Aí então veja o que aconteceu. Notem, rapidamente, quando eles entraram em um lugar como este, onde o sobrenatural é introduzido, Naamã imediatamente enviou para o seu rei, e ele escreveu. Agora aqui é interessante, irmãos. Naamã foi até o rei dele, que era o seu superior, e disse: olha, preciso de uma carta. Vamos dizer, hoje nós vamos no consulado pedir o visto no passaporte para entrar no outro país. E ele foi até o seu rei e pediu uma carta para que ele fosse visitar Israel, porque ele soube que lá havia um profeta que podia curar ele da lepra. E o rei de Naamã logo pensou que autoridades sempre se comunicam com autoridades. Mandou uma carta para o rei de Israel.
Chegando a carta ao rei de Israel, por certo ele pensou, se há um profeta lá, o primeiro que deve saber é o rei. Mas que nada, o rei nem sabia que havia profeta, porque vivia numa atmosfera totalmente fora do plano de Deus. E olha o que aconteceu. Então Naamã imediatamente enviou para o seu rei, e ele escreveu uma carta ao outro rei, e ele disse, certamente agora se há uma grande coisa acontecendo ali, neste país, o rei deve saber sobre isto. Se há um profeta na terra, o rei deve saber disto. Certamente os grandes devem saber sobre isto. Vem, isto ainda é a mente carnal. A jovenzinha não disse uma palavra sobre o rei, ela falou acerca do profeta. Espero que vocês vejam isto. Que coisa, ela falou do profeta. Talvez ela jamais tivesse visto um caso de lepra sendo curado, mas ela sabia onde alguém vivia sobre essa atmosfera sobrenatural. Disse, se você for até lá, algo acontecerá. Mas aqui vai o rei por um desvio, ou Naamã, vai ao rei. Vocês dizem, eu pertenço à igreja. Note, ele traz a carta ao rei de Israel e parece hoje, se você ouve um profeta na terra, se houve cura na terra, os grandes têm que saber disso. Deus nem sempre lida com os grandes, nós somos um reino individual. Então ele foi ao rei, ele tinha a carta. Eu apenas não gosto disso. Agora, não a Igreja Batista, as pessoas dizem, qualquer um que entra através da confissão ou traz sua carta ou a carta de mudança, remoção, carregam isso de uma igreja a outra, apenas tanta influência nisto quanto há neste rei Naamã, levando esta carta ao rei de Israel. O que isso tem a ver com Deus? Deus não virá à igreja e olhará a sua carta. Ele tem um livro no céu chamado Livro da Vida, e se seu nome não está neste livro da vida, você está perdido. Mesmo que você tenha uma carta em cada igreja do mundo, isto é correto. E se seu nome jamais está escrito ali, a menos que você entre nesta atmosfera, vivendo e amando a Deus, Deus é um Deus de amor, Ele quer ser amado. Você não pode ser frio, cruel e indiferente e ir a lugar algum com Deus, você tem que ser amável e bondoso. Notem, e esta jovenzinha, ela tinha lhe dito para ir ao profeta, mas ao invés de ir ao profeta, ele foi ao rei. E o rei não sabia nada acerca da cura divina. Ele não sabia coisa alguma sobre esta ou aquela coisa. Ora, ele não sabia que havia um profeta na terra que podia realizar milagres. Ele não sabia nada acerca disto, embora ele estivesse suposto a ser um israelita circunciso. Mas você vê que a atmosfera dele não era como a de Elias. E quando ele leu a carta, ele pegou suas vestes, o rei, rasgou e disse, sou eu porventura Deus para matar e para vivificar os homens? Ele disse, eu quero que todos vocês, conselheiros, eu quero que todos vocês notem, este homem busca ocasião contra mim. Vocês veem? Ele não vivia, contudo ele era um israelita declarado, mas ele pensou que os dias de milagres eram passados. Graças a Deus, houve um profeta lá atrás, ali no deserto, que viveu com Deus sob uma atmosfera diferente, e ele ouviu o rei rasgar suas vestes. Ele disse, por que rasgaste tuas vestes? Disse, por que o enviaste aqui a mim? Ele não sabia se havia um profeta em Israel ou não. O rei não sabia. O rei rasgou as vestes de bravo porque ele disse, veja, esse rei busca ocasião para fazer guerra contra mim. Manda um homem aqui para me curar? Porventura eu sou Deus? Mas o profeta soube e disse, não, manda ele até aqui. Há muitas pessoas hoje que não sabem que Jesus Cristo ainda está vivo. Eles não sabem que Ele ainda governa e reina. Eles não sabem que o sangue no Calvário
é todo suficiente. Vê, aquilo até mesmo comprou ali na cruz para as suas transgressões e para as curas. Eles não sabem que isto é real hoje. Nós precisamos de mais algumas criadas para irem por aí e testificarem dessas coisas. Vocês não acham? Entrem na atmosfera disto. Não temam o que o mundo diz, porque enquanto eles estão falando com o mundo, eles estão em uma outra atmosfera. Você está falando com um pecador, mas você não está na atmosfera dele. E você está gloriosamente cercado. Então a glória de Shekinah está toda em seu redor, e os véus do mundo escondidos. Você pode conversar com mulheres mundanas, homens mundanos ou o que for, e ainda viver nesta glória de Shekinah, contando-lhes sobre um Deus de amor que ressuscitou dos mortos. Amém? Quando você está comendo maná, nesse lugar santíssimo, que é essa experiência mais aprofundada com Deus, o profeta diz, você pode até estar conversando com pessoas mundanas, mas você está na glória de Shekinah. Aleluias. Louvado seja Deus. É isso, irmãos, que Deus espera de cada um de nós, que nós possa realmente viver, comer este maná, ir em busca desse maná, alimentar-se desse maná. Valorize, irmãos. Como eu disse no início aqui do culto, que euforia eu posso imaginar Israel no primeiro dia indo colher maná. No segundo, terceiro dia, eu acho que ia toda a família lá. Já dali uns dias mais para frente, os pais já não iam. Pedia para os filhos ir. E os filhos disputavam um com o outro. Eu quero ir, quero ir eu. Porque era algo sobrenatural, irmão, colher algo que caía do céu. Mas eles comiam esse maná numa atmosfera mundana. Numa atmosfera, se houvesse novela naquele tempo, na atmosfera da novela. Na atmosfera da Netflix. Na atmosfera dos entretenimentos, dos joguinhos, na atmosfera do futebol, na atmosfera da vaidade. E isso fez com que a vida deles não tivesse o crescimento que deveria ter. Ao ponto que eles anojaram aquele alimento. Moisés, porque nos tirou do Egito, lá nós tinha paneladas de carne, lá nós tínhamos alimento com fartura, e aqui só esse pão vil. Pense, irmãos, que blasfêmia. Eu nunca disse que a mensagem é algo vil, mas às vezes a atitude nossa diz. Porque se eu não dou valor, se eu dou mais valor para outros livros, para outros entretenimentos, então eu estou provando com a minha vida, estou dizendo que isso aqui é uma coisa vil, desnecessária, e que tem outras coisas mais importantes para mim fazer. Mas eu não consigo, eu vou ler, eu durmo. Será que você dorme quando está assistindo o filme? Será que você dorme quando tem a visita que você gosta, que venha na sua casa? A questão, irmão, é o encanto que está faltando pela palavra. E eu penso, irmãos, que é o momento de nós beliscar as nossas consciências. A Bíblia diz que tipo de pessoa nos convém ser, mediante o que temos recebido de Deus. Quando você vê, por exemplo, Apocalipse capítulo 10, o anjo forte com o pé sobre o mar e outro pé sobre a terra, com o livrinho aberto na mão, Bíblia revelada.
Que coisa gloriosa, irmãos, isso. E você vê que a revelação não foi agora em 63. Foi quando ele conquistou todas as coisas, ele revelou. João viu isso lá na ilha de Patmos, tudo revelado. Agora em 63 é que ele fez o seu mensageiro saber disso. Mas quem era digno de abrir o livro, desatar os seus selos? O Cordeiro. E quando que João viu esses selos abertos? Lá na ilha de Patmos ele viu. Vocês lembram? E a Bíblia diz, e eu ia escrevê-lo, que os 7 trovões disse. O que os trovões? Trovão é a voz de Deus. O que a revelação disse para ele? João entendeu. E ele diz, e eu ia escrever. Ele disse, não, sela isso, João. Em outras palavras, não é para agora, mas nos dias da voz do 7º anjo, isso será dado a conhecer à igreja. Que coisa gloriosa, irmãos. Nós temos a Bíblia revelada nas nossas mãos. Isso é maná que vem do céu. Isso não é uma mensagenzinha denominacional, irmãos, com repetição de palavras, com joguinhos de técnicas para fazer o povo gritar, o povo saltar. Não, isso é a pura palavra de Deus. E Deus tem dado a mim, tem dado a você. Mas o que estamos fazendo com esse maná? Estamos colhendo ele e levando ele para o lugar santíssimo, me alimentando dele na glória de Shekinah? Nós devemos, irmãos, nós devemos ser pessoas que organizadas. Organize o tempo para você ter o tempo da leitura, da oração. Porque, irmãos, um dia Deus vai cobrar de nós o que Ele tem dado. Para quem mais é dado, mais é exigido. Conte a história da cruz, conte a história. Nós temos aí tanta coisa para facilitar, né? Temos, por exemplo, o livro Caminha Comigo, um livro com linguagem infantil, contando sobre o ministério do irmão Brana, com imagens para as crianças pintar, espaços para eles responder. Agora, qual o pai que tem se dedicado e tem feito o culto doméstico? Filho, aqui eu vou dar esse livro para você, e cada dia ou cada tantos dias eu vou sentar com você, vou ler uma lição, vou lhe ajudar a responder, você vai pintar os quadrinhos. Será que alguém fez isso quando foi? Nós temos o livro disponível, não sei se as pessoas vão atrás ou não. Se alguém tem interesse, mesmo quem está nos assistindo, você pode entrar em contato com o Crentes da Bíblia e adquirir. São materiais para facilitar a compreensão dos nossos pequenos, porque a imagem ajuda a memorizar melhor. Eu lembro quando era criança que eu gostava de livros que tinham imagens. A imagem fala muito na imaginação da criança. Agora, eu vejo que há muito pouco valorização para as coisas de Deus. Muito pouco. Pense, irmãos, a mensagem falando do lado natural. Usamos o papel de qualidade, impressão de qualidade. Tudo muito bem bonitinho. E às vezes tem gente que acha difícil de adquirir por R$ 1,50, R$ 2, que não dá para você comprar nem meia Coca-Cola. Agora veja o valor do conteúdo que está aqui dentro, irmãos. O valor do conteúdo.
Deus disse ao profeta, mostrou-lhe uma visão, e nessa visão ele estava carregando um cesto cheio de alimentos, de legumes, e a voz disse: armazene alimento. E ele entendeu que era para ele gravar os sermões. Por isso temos hoje os sermões aqui para nós. Vamos, e aí tem aqueles que ficam brigando pela cor da capa da mensagem. Se não é da editora tal, nós não queremos. O que vale, irmão, é o conteúdo. Se viu alguém com fome ficar brigando pelo tipo de pote que traz a comida? Eu não quero, se fosse naquele copo cor-de-rosa, eu queria. Não, a pessoa come até na mão, se está com fome. Então, as pessoas que ficam fazendo complicação é porque eles não estão famintos. Tem a mensagem aqui no intelecto, conhecimento natural. Porque não temos um dono da mensagem. Nem o irmão Branham foi o dono da mensagem, ele não era dono da mensagem. A mensagem é da noiva. Não tem um proprietário que tem direitos autorais sobre ela. Às vezes alguém diz sobre direitos autorais: me mostre quem é que tem direitos autorais. A mensagem foi pregada para a noiva, e outra, ela foi pregada ao público. Ela foi pregada ao público. Então, como é que se chama daí? É direito, quando você... Me fugiu a palavra aqui. Todo mundo tem direito sobre ela. Domínio público. Exato, me fugiu a palavra. Agora, eu entrei nesse assunto, de repente alguém precisa ouvir. Pense se o irmão Branham vivesse hoje. Ele estaria condenando alguém que está esforçando para que a mensagem vá até os confins da terra? Lugares aonde nunca ninguém foi. Deus tem permitido nós, no nosso pequeno trabalho, suprir com a mensagem, gratuitamente, porque eles não têm condição de ajudar. Então, o que devemos fazer? Valorizar. Mas onde há briga, irmãos? Exigência pelo cor do prato, da panela, é porque não está com fome. Comeu outras porcaria e perdeu o apetite do verdadeiro alimento. Então, que Deus nos ajude, irmãos, nós valorizar. Valorize o que Deus tem dado a nós. Alimente-se desse pão. Vamos em busca desse maná. Vamos sair todas as manhãs, como Israel saía, mas todas as manhãs com aquela mesma euforia, aquela mesma alegria, para colher o maná sobre cantos e júbilos a Deus. E vamos levar esse maná para o cômodo do terceiro átrio, e ali nos assentar na glória de Shekinah e nos alimentar, para que isso possa fazer o que fez com a vara de Arão, uma vara seca, que ninguém sabia mais a identidade dela, a origem, mas numa noite ela, na glória de Shekinah, ela reverdeceu, ela deu casca, ela brotou, deu flores e deu amêndoas. É isso. O que falta, irmãos, não é a palavra está aqui. O que falta é nós nos alimentar da palavra. E nos alimentar no lugar correto. Não comer ela intelectualmente, mas comer ela espiritualmente na alma. Que Deus nos ajude, irmãos. É isso aqui, irmãos, que vai nos arrebatar.
Não é outra coisa, não é pertencer a um grupo que vai te arrebatar, não é estar ao lado de um homem grande da mensagem que vai te arrebatar, é estar com a palavra e a palavra está em você. Se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós. Aí pode ser um irmãozinho que não conhece ninguém, mas que mora lá no meio da selva, e lá está ele se alimentando e comendo e vivendo na glória de Shekinah. Quando o grande imã descer, irmãos, ele será tirado da terra. Por isso, igreja, a hora é hora de nós realmente valorizar o que Deus tem nos dado. Você tem já a mensagem, não estou dizendo para você ter a mensagem, você tem. Eu estou dizendo, coma ela no local adequado. Saia dessa vida rasteira, cave mais fundo, deseje do teu profundo do coração, não aceite, não admita esses altos e baixos. Hoje estou fervoroso, amanhã eu estou desanimado. Hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste. Hoje eu quero falar de Cristo para alguém, amanhã já não quero nem para mim. Que Deus nos livre. E no Apocalipse 10, o anjo disse para João, que é o tipo da noiva, vai, pega o livrinho e coma. E depois que ele foi e pegou o livrinho e comeu, aí a voz disse, agora importa que profetize a todas as línguas, tribos e nações. É o dever meu e teu, profetizar, quer dizer, pregar, falar, testificar disso que nós temos recebido. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos agradecer a Deus, e que isso possa realmente te despertar. Chega em casa e não cobre você da esposa ou a esposa de você, mas você particularmente faz um exame e pergunte a você, onde eu estou comendo do maná? Se é que estou comendo. Se não estou comendo, vou comer o maná, e vou comer aonde? No primeiro átrio, no segundo? Ou no lugar santíssimo? Precioso Deus e eterno Pai, essa palavra, Deus, que o Senhor nos deu através do mensageiro, é algo sobrenatural, Pai. E quando nós olhamos os tipos e vemos como eles falharam, como eles começaram bem, na alegria, na euforia, no júbilo, e logo foram se acostumando com aquele maná, a tal ponto de chamá-lo de vil. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai, que nós não venha, Senhor, cair nesse descaso, mas que possamos, Senhor, cada dia, como Abraão, quanto mais o tempo passava, mais forte ele ficava, Pai, mais animado, mais esperançoso pelo Filho, que assim, Pai, cada dia, cada hora, nós possa, Deus, fortalecer mais a nossa fé, e o júbilo possa crescer dentro de nós, Pai. Quando o mundo está parado diante dessa praga, permita que o teu povo aproveite os momentos para buscar, comer o maná, aprofundar-se em ti, meu Deus, e quando essa igreja se abrir na totalidade para toda a congregação, que bancos possam faltar, Pai, e que o povo esteja sedento de vir e cantar e glorificar e ter comunhão uns com os outros e comunhão contigo. Deus, envia, Pai, o teu Espírito para causar saúde e paz no coração do povo, Pai. E aqueles que estão, Pai, um tanto, ó Deus, desanimados, estão vacilando, não estão levando a sério, envia um desespero, toque do teu Espírito, ó Pai, para convencer as pessoas, Pai. É o que eu te peço, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu oro pelos irmãos aqui de Chapecó, eu oro pelos irmãos do campo, eu oro pelos irmãos de todo esse país, ministros e assim por diante, em toda a terra, Pai. Envia um avivamento em nossos corações e um despertamento, e nos perdoa, Pai, a nossa falta e o nosso, ó Deus, pouco caso que fazemos, que possamos levar mais a sério esta fé.
É o que eu peço a Ti, Pai. Peço por mim e peço por meus irmãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.